Seja bem-vindo à EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Seja bem-vindo à Escola Bíblica à Distância desse domingo, hoje dia 4 de outubro. É uma alegria receber você aqui conosco mais uma vez para estar estudando sobre o livro de Gênesis. Eu sou Marlon Riguelin, do Departamento de Ensino dessa igreja. Estou aqui com o pastor Carlos. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo também. Bom dia. Marlon, me engasguei. Opa. Eita, porra. Me engasguei. Bom dia, Marlon. Bom dia, Guilherme, todos que estão trabalhando nesse projeto. E vamos lá, para mais um dia de estudo. Hoje nós vamos falar prioritariamente sobre outro personagem da Bíblia, ou outros, né? Nós falamos mais de um. Falamos um pouco sobre Isaac, esse personagem tão relevante que, embora não seja tratado muito profundamente como seu pai e também como seu filho, mas ele é, sim, muito relevante para a história bíblica, para todo o contexto do Antigo Testamento, sobretudo em Gênesis. Mas a gente entra também em Jacó, esse personagem aí, sim, muito abordado na Bíblia, né? O pai das 12 tribos de Israel. A gente fala do seu relacionamento com o seu irmão Esaú, já conturbado desde o ventre, né, pastor? Um relacionamento muito conturbado desde o ventre. A gente vai entender um pouquinho como Paulo entendeu isso, né? Como Paulo abordou esse tema, e Paulo abordou, Trata a soberania, né? Exatamente isso. Como Paulo fala da soberania de Deus a partir do relacionamento entre Jacó e Esaú. Como Deus é soberano nessa relação. A gente fala um pouco sobre caráter, né? Como há alguns desvios de caráter em personagens bíblicos, enfim. E muitas coisas mais. Muitas coisas mais. Se você quiser saber exatamente tudo que a gente ouviu, tudo que a gente tratou nesse episódio, você ouve até o final desse episódio de hoje, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque tá muito bom. Bora pro episódio, pastor? Bora. Então vamos lá. Muito bem, pastor Carlos, não tem como a gente entender o livro de Gênesis, entender a continuidade da vida, do ministério e da promessa de Abraão sem entender o que aconteceu com o seu filho Isaac, né? Sim. O Isaac também, embora ele não seja um personagem que, sei lá, seja tão detalhado quanto Jacó e quanto o próprio Abraão, né? E mais pra frente José, mas ele é um personagem chave pra gente entender tudo isso, não é? Ele é um personagem muito importante, porque conforme a aula passada, a gente falou que Deus, ele manda Abraão sacrificar seu filho, né? Uhum. E depois tem todo o ponto que fala que desceu o anjo e gritou para ele parar. Sim. E depois ali tinha um carneiro. Mas agora entra outra questão. Por quê? Porque depois da morte da sua mãe, Sara, nós estamos falando de Isaac aqui, o filho prometido de Deus para Abraão começa a ter a sua história contada. Uhum. E esse filho, ele é tão importante que a história dele é contada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É verdade. Depois, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Gênesis 17, 21, tá dizendo a questão da promessa que Deus fez a Abraão. E no Novo Testamento, Hebreus 11, 18, que trata a questão da promessa pela fé que Abraão teve. Sim. Então, aos 40 anos de vida de Isaac ele se casa com a sua esposa, que é a Rebeca. E uma curiosidade aqui é que Rebeca, ela também foi estéril. E nisso, Deus também faz a promessa para Isaac, que ele terá um filho. Isaac, ele começa a perceber, só que ele não duvida, ele simplesmente entrega ao Senhor. E o pedido que ele entregou ao Senhor é respondido. Uhum. E Deus abençoa eles dando 2 filhos, que é Esaú e Jacó. A história dele é curtinha, não é muito prolongada, é um pouco curta, mas mostra uma importância muito grande. E por quê? Porque Isaac tem aquela coisa de família, né? Uhum. Isaac, ele puxou o pai em várias características. A primeira,
casou com uma mulher estéril. É. Beleza? A segunda, ele mentiu sobre a sua esposa. Ele mentiu. Ele falou que a esposa dele era a irmã. Igual tá lá em Gênesis 26:7. Que a palavra do Senhor diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Porque dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com Abraão, né? Caiu no mesmo conto do pai. Acho que o Abraão não tinha contado essa história pra ele. Ou Abraão ensinou muito bem o Ou filho. ensinou muito bem, é verdade. Porque no mesmo quesito, Abraão tinha medo porque Sara Era muito bela, era né? muito bela, formosa. Isaac a mesma coisa, tinha medo. Ao contrário de Abraão ser egípcio, Com os egípcios, com os né? egípcios, Isaac foi com os filisteus. É. Mas Isaac, os filhos de Isaac no ventre da sua mãe, eles já estavam em guerra. Por quê? Porque tem a promessa que Deus deu a Rebeca: 2 nações estão dentro de você, No teu ventre. no seu ventre. Então eles já tinham uma guerra acontecendo ali. Isaac tinha, por preferência, Esaú. Por quê? Porque Esaú fazia comida, Esaú era o homem da caça, Esaú preparava as coisas que o pai gostava. Então ele tinha uma certa preferência pelo seu filho. Isaac não teve o nome alterado, igual Abraão teve. De Abrão foi para Abraão. E o filho de Isaac teve o nome alterado. De Jacó foi para Israel. Posteriormente ele será Isso, chamado Israel. mas o Isaac, ele foi o único que não teve mudança de nome. Desde o momento em que nasceu até o momento em que teve... Porque não mostra também que ele teve um encontro igual Abraão teve com o Senhor, que o Senhor faz a promessa, igual Jacó teve, que lutou com o anjo e falou: não sai daqui sem minha bênção. Então, ele não teve isso e não teve mudança de nome. E Isaac, ele morre com 180 anos. A história parece curta, mas ela tem muitos fundamentos para nós, para a gente entender um pouco. Isaac, ele morre com 180 anos, como está em Gênesis 35:28. E usando um pouquinho agora o Novo Testamento, Paulo, ele faz uma comparação da situação onde Isaac estava. Sara e Isaac, e Agar e Ismael. Então ele trata essa comparação em Gálatas 21 do 30 do Gálatas 4, Gálatas 4 do 21 ao 31. E isso é interessante a gente conversar um pouco. Estamos achando aqui o Gálatas 4, a Bíblia fechou aqui, mas se você aí na sua casa está com a sua Bíblia, por favor, abra em Gálatas 4, 21 ao 31, isso pastor? Porque diz assim, ó, eu vou ler para vocês, daí a gente vai conversando. Diga-me vocês, o que querem, os que querem estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozijei-se ó estéril, porque nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. O que diz a Escritura?
mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, ele faz aqui uma comparação entre Sara e Agar, entre escravidão e liberdade, entre a lei, né? A lei e a graça em Cristo, né? Entre a lei e a graça de Cristo. Então, esse assunto sobre Israel, por isso que eu coloco como um ponto também, é muito importante. Por quê? Porque de Israel vem o filho, lógico, de Abraão, né? Claro. Vem o filho, que esse filho salvará, trará salvação. Então, esse é um ponto importante. A mesma coisa acontece com Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa. Ah, mas Ismael não teve nada? Não, ele teve algo. A Bíblia traz isso como Ismael, ele tem uma descendência grande. Numerosa. Isso é numerosa. É uma descendência também. Desculpa os irmãos, é que tá passando um motoqueiro aqui bem alocado. Esse é abençoado do Senhor, porque tá testando. Mas assim, esse Ismael, ele também teve uma descendência numerosa. Sim. Também é tratado na Bíblia, não como a história dos filhos de Isaac, não se compara, mas mostra que Deus também teve cuidado com ele. Sim, verdade. Deus manda o anjo, depois ele mesmo fala para Agar. Então Deus também trabalha com ele, mas nesse caso, o que é o importante? A Sara era a esposa, não era a serva, ela era a esposa, e ela deu o filho da promessa de Isaac. E aí entra um outro ponto que Paulo relata também. Ele trata sobre a questão do nascimento dos gêmeos, como também está em Gênesis 25, 23. E antes deles fazerem qualquer coisa, Deus já havia escolhido um deles. Deixa só eu ler aqui Gênesis 25, 23 para contextualizar. Então diz assim, Gênesis 25, 23. O Senhor respondeu: os filhos que estão no teu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Amém. Então, Paulo ele relata isso também em Romanos 9. Por quê? Porque ele trata que Deus já havia escolhido um deles. Assim como ele trata a questão de Isaac e Ismael, a questão de Sara e Agar, ele trata aqui também a questão de Esaú e Jacó. Sim. E aí a gente entra no nosso próximo ponto, que é: por que Deus odiou Esaú? Pra gente falar essa questão dessa briga que já existia no ventre, né, pastor? Como a gente acabou de ver, é muito importante a gente entrar no texto de Romanos 9, né? Paulo vai falar profundamente dessa questão, Sim, né? Isso. Deus começa avisando para Rebeca sobre o futuro dos seus filhos, que a gente falou no outro ponto, né, que é Gênesis 25, 23, que duas nações há no teu ventre, dois povos estão nascidos de ti e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Isso ele traz esse ponto. Então, Paulo, aí entra a questão de Paulo, porque Paulo, ele se pronuncia sobre isso, tratando a soberania de Deus, se eu não me engano, no capítulo 9. Isso. Ele tá tratando uma questão com uma maneira mais dura. Muito mas dura. Esses é que é Paulo, né? Mas esses é o propósito que ele teve que fazer, se eu posso dizer assim, para confirmar profundamente porque Deus é o que ele é. E o contexto de Romanos é muito interessante. A gente estava conversando até em off aqui, né, pastor? Isso. Os cristãos de Roma, eles estavam muito distantes de Jerusalém, né? A Jerusalém hoje é longe para você ir de avião. Imagina aquela época, né? Você tinha que ir de barco, enfim, né?
E aqueles cristãos, eles estavam muito suscetíveis a ideias furadas, né? A ideias E também furadas. até outros deuses da época, né? Porque Porque eles estavam na capital do Império, né? E o Império Romano, ele era completamente pagão, completamente. Sim. Pense em tudo que é pagão, o Império Romano provavelmente era pior ainda, né? Uhum. Então eles estavam suscetíveis aos judaizantes, por que não, né? A questão dos judeus, e Paulo vai trabalhar nisso em todo o seu ministério, né? Principalmente em Gálatas, isso fica muito evidente, mas eles estavam suscetíveis também aos pagãos, né? Então Paulo escreve essa carta para se apresentar aos crentes de Roma, porque ele desejava ir até lá, e o objetivo não era Roma, o objetivo era dele ir até a Espanha, né? A viagem missionária dele o objetivo era maior ainda, né? Ele queria chegar à Espanha, a gente não sabe se ele chegou ou não, mas ele escreve essa carta se apresentando e ele apresenta a doutrina dele. E esse é um ponto extremamente importante. Você falar da soberania de Deus. Porque quando a gente entra no paganismo, quando a gente entra em outras religiões, a gente começa a ver como essas religiões funcionam, a gente fica pensando, cadê a soberania de Deus? Né? E a gente fica pensando, não, mas a gente, né, um descrente principalmente, pode se perguntar, cadê a soberania de Deus? Aí Paulo começa a mostrar como desde lá de um princípio, né, desde o patriarca ali, né, de Abraão e tal, a soberania de Deus já era absoluta, né? porque também tem aquela questão, né, de como seriam os deuses, como são tratados os deuses pagãos. Se você coloca a sua oração mais a um Deus, mais forte ele se torna. Então, se um dos deuses não gostou de você, calma, você pode correr para outro. Um vai gostar e esse vai tratar você bem e vai defender a tua causa. Mas aí Paulo ele traz a questão que ele diz assim, Romanos 9, do 13 ao 14: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos? Pois a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, ele trata essa questão dura, essa questão forte, mas ele mostra quem é o Deus que ele serve, quem é o Deus de verdade. E esse Deus, ele tem a vontade dele, ele tem a escolha dele. Mas Paulo, ele está recitando apenas algo que um profeta tinha falado. Porque, se vocês abrirem a Bíblia em Malaquias 1, do 2 ao 3, está dizendo assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança a chacais do deserto. Então, aqui também, tudo é falado acerca do amor a Israel e explica o amor de Deus por Israel que fez fazer o que ele fez. Ele escolheu Jacó desde o início. E por quê, né? E por quê? Eu não sei. Sabe-se ele, porque não tem outra questão. É simplesmente ele fez porque ele fez. E quando você lê odiei, ou aborreci, ou rejeitei, essas palavras podem ser tratadas como pesadas, né? Olha lá. Deus, ele odiou, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas isso pode tratar também vários pontos na nossa mente. E assim, irmãos, eu vou trazer alguns pontos, mas eu não vou bater o martelo em qual é o que eu acredito, qual é o que eu acho certo, porque para mim, o que me deixa tranquilo é saber que Deus escolheu quem ele quis escolher. Mas assim, a palavra ódio, a palavra aborreci, a palavra rejeitei, pode ser tratado como força, porque em Mateus 6:24 tá escrito a questão de vocês não podem ter dois senhores, pois amarás um e odiará o outro, ou aborrecerá o outro. Então, ele traz essa questão muito bem, porque ou você amará um e o outro não.
ele pode também ser tratado, essa palavra, ódio, exclusivamente também como força, onde Deus não amou Esaú como amou Jacó. E isso significa também que ele não odiou. Ele simplesmente não amou como amou Jacó. E a palavra também pode, essa palavra ódio, pode entender também que o amor de Deus por Jacó, como sendo a sua escolha, faz isso parecer um ódio por Esaú e ser uma referência, como deixado de lado. Não é pela emoção que eu escolhi. Eu simplesmente, como se fosse Deus, né? Não é pela emoção que eu escolhi. Eu simplesmente escolhi, ponto, acabou. Não tem chororô, não tem o que for. Eu escolhi Jacó. E a palavra também ódio, ela é tratada realmente como rejeitou. Aqui em Lucas 14, 26 é usado o mesmo termo, me fugiu agora qual que é o termo original que é usado, mas aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26 está como aborrecer, né? Jesus pregando, né? Na parábola acerca da providência, ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer, que é aí o mesmo termo, né? Aborrecer a seu pai e mãe e mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Então o termo aqui que ele traduz é aborrecer ou chatear, enfim, algo nesse sentido, né? É, isso. Por quê? Porque ele simplesmente não teve prazer, ele não teve... Não se alegrou naquilo. Não se alegrou. E pelos meios da justiça retributiva, como... Não tá errado essa palavra. Não, tá certo. Porque assim, se fosse por trabalho, se fosse por... Jacó, eu já sabia que Jacó seria bonzinho a vida inteira, Esaú seria malvadão, por isso que eu escolhi Jacó. Não tem nada a ver isso, não é assim que é tratado. Ele simplesmente rejeitou e se manifestou, e ele não teve prazer e nem outros meios que ele podia fazer Esaú ser o filho da promessa. E em Jeremias 44, eu até vou abrir para vocês, Jeremias 44, 4, diz assim: todavia, começando eu de madrugada, lhes envieis os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façam essas coisas abomináveis que eu aborreço. Então, aqui ele está tratando assim, eu fiz tudo por vocês, eu trabalhei por vocês, mas eu me aborreço. Eu também posso rejeitar, eu também posso trazer algo contra vocês. Por quê? Porque eu sou seu Deus, eu sou o Deus. Então, seria como se fosse assim, esse último ponto, é o julgamento que Deus faz. Como assim o julgamento que Deus faz, se eles mal nasceram e Deus, se eles nem nasceram e Deus já escolheu? O julgamento que Deus faz porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas e a sua sabedoria é infinita. E Ele preferiu escolher Jacó. Irmãos, não podemos aqui usar a referência a ódio, a referência a aborrecimento, rejeitado, como o nosso pensamento, como os nossos meios de achar o que essas palavras são. Eu tô com ódio do Marlon, então não vou falar com ele, não quero saber. O Marlon que se exploda. O Marlon que vai para onde ele quiser ir. Eu não gosto dele. Não é assim. No ódio aqui, é um ódio de Deus, onde não tem malícia, onde não tem perversidade, onde não tem vingança, rancor ou amargura. Este propósito distinto é soberano de Deus, que lembra que Paulo está tratando, a soberania de Deus. Isso. E ele não coloca em risco
quando ele trata a questão do ódio, Deus não coloca em risco nenhum dos seus atributos. Exato. Ele não coloca nenhuma da sua personalidade, se eu posso tratar assim de uma forma simples para todos entenderem. Ele não coloca nenhum dos seus... Santidade, a sua em nenhum momento ela é maculada por isso, né? Isso, não tem... Ele não tira um atributo dele para colocar outro. Ele simplesmente não é a mesma maneira que nós somos. Ele é perfeito. A justiça dele é perfeita. E Paulo responde isso quando ele fala, de maneira nenhuma. Ele não está... deixa eu só abrir. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então Paulo, ele já mata a charada aqui. Acabou. É soberania de Deus ao continuar mostrando que Ele é Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso e faz o que Ele faz para quem Ele quer fazer. Romanos 9,16 diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ponto. Irmãos, cada um de nós temos a nossa resposta sobre qualquer tema, principalmente este, e nós não queremos te influenciar a nada, a não ser as explicações que nós podemos trazer para você entender e conhecer mais a questão da palavra de Deus. Entende? Então, aqui já encerra todo o caso. Deus odiou Esaú? Deus se aborreceu de Esaú? Deus rejeitou Esaú? Sim, rejeitou. É o que a Escritura diz. É o que a palavra de Deus está dizendo. E ele escolheu Jacó. E por que tudo isso é tratado? Porque na história de Jacó, o Isaac, ele ia dar a bênção ao seu filho primogênito, Esaú. E nisso, Jacó, ele começa a tramar, se eu posso assim dizer. Ele faz o esquema da vida dele. É verdade. Ele trata o ponto da vida dele. E é esse o próximo ponto que nós vamos conversar. E, Pastor Carlos, a gente sabe que além da guerra que já havia entre eles lá no ventre, né? Sim. E Paulo explana muito bem, e aqui é relatado por Moisés em Gênesis, a gente sabe que Jacó, ele aprontou poucas e boas com seu irmão, né? Ao contrário do que pode parecer, Jacó, sim, se você olhar a nível de caráter, pelo menos, a nível de conduta, ele não é nenhum grande exemplo, né? A narrativa que a gente encontra na Bíblia aqui, a gente vê que ele, né? A primogenitura que não era dele, afinal Esaú era o mais velho, como é que ele conseguiu esse direito? Ele conseguiu tramando para o seu irmão e para o seu pai, né? A história deles é legal porque fala que quando nasceu o primeiro, e aí a mãe deu o nome de Esaú e tal, o segundo já veio grudado num calcanhar. Já veio segurando ali, né? Já veio segurando, mas não, você não sai sozinho não, negócio. Calma lá. Eu saio junto. Então, aí veio o nome de Jacó, né? Que é aquele que pega o calcanhar. Mas a história é muito diferente de uma conduta de um homem crente, obediente e servo, que tanto o avô dele tinha, por mais que mentiu sobre a mulher, né, para não perder ela, por mais que duvidou ali um pouco, que até veio o nome Isaac, que veio para tratar a questão da dúvida de para ele lembrar eternamente. Para ele lembrar eternamente, mas ele era um cara obediente, um cara servo de Deus. Isaac, a mesma coisa. Também me deu aquela contadinha de história, aquela mentira, né? Para não perder a esposa, mas ele não duvida do Senhor. Bom, pelo menos o que está escrito na Bíblia. Ao que consta, não né? trata essa questão de dúvida, traz a questão que ele orou, colocou diante de Deus e Deus atendeu o seu pedido, dando 2 filhos. Então, Jacó já é totalmente diferente. Ele sempre foi o filhinho da mamãe, como está em Gênesis 27, do 1 ao 13, que conta a história de Isaac abençoando os seus filhos.
E ele enganou seu pai, e ele comprou o seu irmão. E se você continuar na história de Jacó, você vai ver que ele até enganou o seu sogro, mas daí o sogro deu aquele checkmate, né? Tudo que vai e volta. Mas, ele passou poucas e boas depois. Né? Mas ele teve tudo isso na vida dele. A palavra de Deus conta a história que Isaac chama seu filho Esaú e fala para ele caçar um animal, para ele preparar a comida, que ali ele daria sua bênção. Daria a sua bênção. E nisso, Esaú ele sai. Enquanto isso, Rebeca, a esposa de Isaac, ela trama também para que seu filho Jacó, que era o preferido dela, porque sempre tem essas questões. O pai gosta mais de um e a mãe gosta mais do outro. Então, o Isaac não percebe, mas ele foi enganado pela sua esposa e pelo seu filho, que o seu filho se encheu de pelo no corpo, colocou a roupa do irmão, fez a comida que o pai dele gostava, e assim Isaac dá a bênção para Jacó, achando que era Esaú. E quando Esaú volta... Isso está lá em Gênesis 27, isso, né? Está tudo em Gênesis 27. E quando Esaú volta, ele percebe essa situação. Só que o legal é que também, antes disso... Esaú ele vende a primogenitura dele por fome, por comida. Então também já tem uma história aí, tinha um passado turbulento aí. Mas nisso Isaac ele já dá a bênção para Jacó. E aí vem a história, mas Isaac... Por que Isaac então falou, não, retirada as palavras que eu disse para você, agora eu vou falar para Esaú? Não, porque também tem a questão do contexto que ele já falou, e o que ele falou se tornava a lei entre a família. Então, o que ele falou está falado. E também tem a questão que desde o ventre, Deus já falou que o mais velho ia governar... O mais novo ia governar o mais velho. E aí não tinha jeito, né? Aí a vontade de Deus tem que ser cumprida, não tinha como. Aí não tinha como voltar atrás, só vai para frente. Então, essa é a história da primogenitura de Jacó. Nisso, quando ele descobre que o irmão dele tá com sangue no olho, querendo ir atrás dele, Esaú tá com sangue no olho, querendo ir atrás de Jacó enfim, matar, bater, enfim, fazer qualquer coisa. Para se vingar dele. A mãe dele manda, a Rebeca manda Jacó sumir. Pegar seu rumo. Passar um pouco ali na casa do seu irmão e sumir. Então, assim, Jacó, ele, desde o início... desde esse ponto, ele é tratado e ele é eleito para servir a Deus. Por quê? Porque Jacó ele não existia qualidades nele que o fizesse merecedor da eleição que Deus tinha dado para ele, da primogenitura. Ele simplesmente foi eleito, ele simplesmente nasceu para servir o que Deus tinha prometido lá para Abraão. Porque antes de nascer ele foi escolhido como um agente do pacto. A soberania de Deus é revelada na orientação familiar de Jacó. A revelação da soberania divina é revelada no fato de Jacó ter se tornado próspero, que isso também é um exemplo, porque Jacó se tornou... Israel se tornou rico porque Deus trouxe as riquezas a Abraão. Deus mandou ele ficar tranquilo que ele ia dar o bom e do melhor, e foi o que aconteceu. Isaac, se tornou rico por causa do pai, mas Jacó não.
Por quê? Porque ele teve que fugir. Ele deixou todas as suas riquezas para trás. E isso você pode encontrar em Gênesis 30, do 37 a 43. Ele teve que fugir do seu irmão. Então ele pegou a bênção e se mandou. E Deus revelou o seu governo soberano por meio da proteção que Deus deu a Jacó. Porque Jacó fugiu. Ele se tornou rico? Se tornou. Futuramente ele se torna rico. Mas ele perdeu tudo o que tinha na família. Com Abraão, com Isaac. E agora ele teve que começar tudo de novo. Então a história leva para que Jacó, ele vai ao seu tio. E lá, Labão, se eu não me engano o nome do tio dele. Ele vai até Labão e lá ele começa a trabalhar para Labão. Isso. E ele tem uma hora que ele trata a questão dos animais lá com Labão, mas isso os irmãos têm que ler. Que ele trata a questão dos animais com Labão e ele acaba saindo ganhando. Mas ele falou que ele ia trabalhar para Labão até conseguir a sua esposa. Casar com uma das filhas dele. Casar com uma das filhas, a mais nova. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que foi, voltou. Porque ao invés de ele casar com quem ele esperava, ele teve que casar primeiro com Lia, a mais velha. E depois trabalhar um bom tempo para casar com a sua esposa, que é a Raquel. Então, por meio da vida de Jacó, Deus revelou o modo de como a sua eleição, sem mérito nenhum, sem parte nenhuma, sem humanidade nenhuma lutar, tornou o manancial de todos os aspectos da providência de Deus na vida de alguém. Porque de tudo isso que Jacó fez, ele ainda recebeu a bênção do Senhor, ele ainda recebeu o cuidado e a proteção do Senhor, é porque não era mérito dele, mas simplesmente do Senhor. E aí vem uma parte importante da história, que é Jacó versus Deus. E aí eu digo, na luta UFC, Jacó versus Deus, quem ganha? Abram as Bíblias em Gênesis 28, do 10 ao 22, mas aí você lê na sua casa, tá? Não Gênesis precisa 28, pastor? do 10 ao 22. Gênesis 28, 10 ao 22. Mas aí você lê na sua casa. Não pode parar o vídeo, ler, depois soltar o vídeo. Mas acontece assim, Jacó, enquanto ele estava fugindo para a casa do tio dele, ele para e descansa. E no caminho, ele para e começa a dormir. E nisso ele começa a sonhar. E Deus se apresenta a Jacó como o grande eu sou. E a terra onde Jacó estava dormindo ficava num lugar que foi prometida a Abraão. Então, mais uma vez, Deus fala o que tinha prometido a Abraão e Isaac, uma descendência numerosa. Isso está tudo em Gênesis 28, do 10 ao 22. Se os irmãos lerem, vão achar. E Deus, ele garante então e dá segurança do que havia prometido. Ele não colocou nenhuma condição sobre Jacó. Deus fala a Jacó que cuidará e não o deixará. Então, ele começa a tratar na vida de Jacó, a se apresentar a Jacó, a trabalhar com Jacó, do mesmo jeito que ele fez com Abraão. Porque Abraão teve visão. Isso. Quando o filho quando gerou o filho, ele teve uma visão, ele teve quando Deus anunciou, ele anunciou de uma maneira ou visão ou sonho. É muito pessoal, É né, muito com pessoal. Abraão. E aqui Jacó do mesmo jeito. Exato. Jacó fugindo para não morrer, descansa, usa uma pedra para dormir e ali Deus fala com ele. Então,
o aspecto da resposta de Jacó, tudo em Gênesis 28, só que daí do 16 ao 22. Que o primeiro ponto é, Jacó, ele reconhece a presença de Deus. Jacó, ele levantou um memorial com a pedra que ele usava como travesseiro para Deus. Ele fez uma declaração verbal. E aí, eu gostaria de ler, que é o Gênesis 28, do 20 ao 22, que diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, ele está ali conversando com o Senhor, e ele foi sincero com o Senhor. Ele declara ao Senhor: Senhor, eu tô sem nada. Eu tô sem nada no bolso, se fosse hoje, né? Tô sem nada na carteira, tô sem nada em lugar nenhum. Saí fugido. Ninguém sai fugido preparando uma coisa, ele simplesmente sai. Então, ele faz essa declaração para o Senhor: se o Senhor não me deixar viver passando fome, se o Senhor cuidar de mim, como o Senhor disse que cuidará, eu terei certeza que o Senhor é o meu Deus. E eu concluo dizendo que neste encontro, o nome de Jacó foi trocado. E por que foi trocado? Porque Jacó não era mais trapaceiro. Jacó não era mais o filhinho da mamãe. Neste momento que houve a mudança, houve mudança de caráter, houve mudança de espírito. E aí, Jacó, que significa alguém que vem do calcanhar, agora já não é mais Jacó. Jacó agora se chama Israel, homem que luta com Deus. Gênesis 35, 10. Jacó, Israel, o homem que luta com Deus. E aí sim, vem... Depois vocês podem continuar lendo, não tem problema nenhum. Sem brincadeira, Gênesis tem mais de 30 capítulos, então você pode ler à vontade. Então leia na sua casa. Mas tem a história de Jacó contada com Lia, com Raquel, e as suas esposas, e depois com Bila e Zilpa. Mas tem a história, mas eu quero focar que de Jacó, do antigo trapaceiro, do antigo filhinho da mamãe, pro pai das tribos, né? Vem o pai das tribos. E isso é importante, porque o Antigo Testamento é contado pelas tribos. Isso. Os profetas anunciaram Deus tanto de maneira boa quanto de maneira ruim. Eu acho que o único profeta que falou de maneira boa, se não me engano, acho que foi Amós. Bom, enfim, um profeta que ele não falou contra o povo de Deus. Ele só falou contra outro povo. Então, assim, mas os profetas... Desculpa, talvez eu falei o profeta errado, mas daí no próximo, se foi errado, na próxima live eu corrijo. Mas os profetas, eles trataram contra essas tribos. O Cristo vem de uma dessas tribos. Tribo Judá. Isso. E as cartas paulinas, tudo se conclui por causa das tribos. O povo judeu em si, né? Que é onde trabalhava com o povo judeu. Porque Paulo também trata muito isso, o judaísmo, nessa questão. Sim. Paulo era um fariseu, né? Paulo era um fariseu. E Jesus, ele vem também e ele bate muito sobre isso. Sim. Sobre o que vocês pensavam, vocês não estão fazendo nem o que o Antigo Testamento está tratando. O Sermão do Monte é basicamente isso, né? Ouviste o que a lei disse, porém vos digo. Jesus explicou a lei, né? Isso. E por isso que é importante a gente pular um pouco da história de Jacó e chegar ao ponto dos filhos de Jacó.
É isso aí. E pode falar, Marcos, desculpa. Não, eu acho que é bem isso mesmo. Um ponto que eu não quis te interromper na hora, porque você estava construindo o pensamento, mas me chamou muita atenção aqui, quando Jacó começa a dizer lá, então, em Gênesis 28, né, ele diz, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, tal, e me der pão para comer e me der vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai e tal, certamente te darei o dízimo e ele será meu Deus, né? Isso me remete diretamente ao Sermão do Monte. A gente acabou de falar do Sermão do Monte quanto à interpretação da lei a partir de Jesus, né? Isso agora com uma aplicação para nós mesmos, né? A preocupação que Jacó tinha, e é uma preocupação razoável. Quem não quer ter vestimenta e ter a comida em sua mesa, né? A própria oração do Pai Nosso fala disso, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. E se você for um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, né? Logo após a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Jesus está dizendo para nós, ei, calma, fique tranquilo, o Senhor proverá, o Senhor é um Deus de provisão, né? Sim. Isso tem que valia para Jacó e tem que valer totalmente para nós, uma vez que Jacó não tinha lido o discurso do Sermão do Monte. Nós sim, né? E é legal trazer esse ponto porque todas as pessoas com quem Deus trabalha do Antigo Testamento, é Deus falando, não se preocupe, eu estou contigo. Isso. Vai, eu estou contigo. E é a mesma coisa aqui com Jacó. Jacó, ele fala, se o Senhor for comigo, se o Senhor me dá proteção, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der vestimenta, aí sim eu vou entender que o Senhor é meu Deus. E ele está colocando meio na condicionante, né? Jesus já diz, olha, não é se o Senhor dará. Ele vai dar. Proverá. Agora, uma coisa, até já falei isso numa EBD, né? O Senhor te promete te dar alimento. Será caviar? Não sei. Mas o arroz, o pão, né, o ovo frito, né, não vai faltar. O Senhor não te promete que ele vai te dar luxo. Não promete também que vai deixar cair maná do céu. Mas ele te dá força também para você correr atrás do pão de cada dia. Exatamente. Mas não é o luxo, né? Não é a questão do luxo. Isso não pode servir de subterfúgio ou como uma muleta para a gente não fazer nada. Pelo contrário, Paulo vai dizer lá no Tessalonicenses, claro que existe um contexto, eu sempre falo essa passagem com muito cuidado, mas Paulo diz lá aos Tessalonicenses, quem não trabalhar, que também não coma. A gente não pode levar isso a ferro e fogo, não pode levar isso totalmente ao pé da letra, precisa entender o contexto da carta. Mas o que Jesus está dizendo, olha, Deus é um Deus de provisão, seus filhos serão mantidos, né? Ele fala aqui da comida, logo depois ele vai falar, eu acho maravilhoso esse texto, ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 28, ele diz, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, e se você já leu sobre Salomão, você sabe o quanto Salomão era rico, né? Que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e que amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Temos sido homens de pequena fé. Como é difícil não ser homens de pequena fé, né, pastor? Isso. E é importante a gente entender todos esses pontos. Por isso que a gente não vai entregar nada mastigado. Até porque o nosso pensamento não pode ser o seu pensamento. Não que a gente não pode ter pensamentos iguais, mas se você for acreditar em Deus por tudo que você está ouvindo de alguém, não é a mesma coisa. Se o que a gente diz não está embasado na Escritura, e por isso a gente vive recitando os textos aqui para os irmãos
conferirem na Escritura, se o que a gente disser não estiver embasado pela Escritura, de nada vale. Sim. Né? Agora, é evidente que a gente procura sempre embasar os nossos estudos, os nossos ensinamentos. Eu, como líder do departamento de ensino, a minha maior preocupação é que a gente ensine aquilo que está baseado na Escritura. Mas cabe aos irmãos, assim como foram os bereanos lá em Atos, né, conferir o que Paulo dizia. Imagina, se eles conferiram o que Paulo dizia, imagine o que a gente diz, né, pastor? Então, confiram o que o Marlon diz, o que o pastor Carlos diz, o que o Ricardo diz, o que os outros pastores dizem, o que qualquer irmão diz, não importa. Confira na Bíblia, confere se bate, porque se não bater, não importa quem está falando. Fique com a palavra. Sim. Né? Sim. Sola fide, né? Sola... Como me fugiu qualquer... Sola Escritura. Obrigado, pastor. Deu um branco aqui. Nós estamos no mês de reforma, só que eu estou trabalhando sola fide por enquanto. Logo vai ser alguma coisa sobre isso. Mas o sola Escritura, somente a Escritura. Sim. Se a Escritura não dá embasamento para o que eu digo não tem valor. Sim. Tem que estar embasado na Escritura. E só para... Voltando um pouquinho sobre os filhos, só para vocês entenderem que a esposa com quem Jacó não esperava Israel, no caso, não esperava... Israel, que é um nome trocado de Jacó, né? Isso, no caso Israel. Não esperava ter como esposa no início, ela foi quem mais deu filhos para ele. Exato. Que Lia, ela deu Rúben, Levi, Isacar, Dina, Simeão, Judá e Zebulon. Raquel deu José e Benjamim, Bila deu Dan e Naftali, e Zilba deu Gade e Aser. Então, verifiquem isso, estudem Gênesis, busquem se aprofundar mais na palavra do Senhor. Deixe para pegar tudo mastigado, mas tenha intimidade com Deus em seu momento em casa, com a sua família, se reunindo com todos para ler a palavra de Deus e entender um pouco mais sobre a história desse Deus a qual dizemos que amamos. Amém. Então essa foi a aula de hoje, meus queridos. O pastor acabou de recitar aqui as 12 tribos, mas na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar mais especificamente sobre as tribos, a sua importância, se aprofundar talvez as mais importantes, né? Nem todas as 12 são tão relevantes para o nosso contexto hoje, mas certamente vamos nos aprofundar principalmente na tribo de Judá, não é, que me parece a mais relevante de todas, na tribo de Levi, dos sacerdotes, enfim. Mas isso é para a próxima aula. Nós ficamos por aqui, nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Eu agradeço em especial o pastor Carlos, que hoje conduziu essa aula. Essa semana, né, tive bastante tarefas na faculdade, também na vida pessoal, né, com a Rafa, com o Matheus, enfim. E então o pastor Carlos, ele gentilmente estruturou essa aula e praticamente a tocou sozinho. Eu agradeço, pastor Carlos. Deus abençoe você, seus estudos, e que tudo seja feito para a glória dele. Meus queridos, não deixem de deixar um pleonasmo brabo, né? Por favor, não se esqueçam de dar o seu like, né? De deixar o seu comentário, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, mande para quem você achar que precisa ouvir mais da palavra do Senhor. Agradecemos os meninos da comunicação que editaram esse material. Que Deus abençoe, que Deus esteja fortalecendo toda a PIB de Piraquara. Pastor Carlos, até a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos, a você, Marlon, a todos que estão trabalhando, envolvidos nesse projeto, e seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Sempre para a honra e glória do nome dele. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Este episódio foi editado pela equipe de comunicação da PIB Piraquara. EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula!